Você está no limiar de algo grandioso. O dom está quase em suas mãos. Um novo projeto que pode mudar tudo. Um relacionamento no qual você se sente visto pela primeira vez. Uma epifania que promete liberdade. Mas no último momento, um momento decisivo, uma força invisível o faz recuar. Você mesmo apaga a luz. Você mesmo afasta a sorte. E permanece na escuridão, a sós com a pergunta ensurdecedora e silenciosa. Por que eu fiz isso? Sua mente é uma biblioteca grandiosa e infinita. Nela, em fileiras ordenadas, estão milhares de livros que você leu sobre psicologia, filosofia, sucesso. No disco rígido de sua consciência, há gigabytes de artigos e palestras salvas sobre como viver corretamente. Nas paredes pendem diplomas e certificados. Testemunhos de que você sabe de tudo. Você sabe como construir um negócio. Você sabe como curar um trauma. Você sabe como amar. Você é o guardião e curador deste magnífico museu de ideias. Mas você mesmo vive em um pequeno e empoeirado quarto ao lado. Deste quarto, você olha para o seu potencial como uma peça de exposição sob vidro. Você pode descrevê-lo, analisá-lo, explicar seu valor a qualquer um. Mas você não pode tocá-lo. E esse paradoxo é a mais silenciosa e a mais cruel das torturas. Saber tudo, mas não ser capaz de dar um passo sequer. Sentir em si a força de um titã, mas viver em grilhões que você mesmo forjou. É como amar um fantasma. Você sabe que ele existe. Você sente seu calor à noite, mas teme a luz do dia, que pode revelar seu verdadeiro rosto. Ou o seu próprio. E no silêncio que se segue a essa queda, você se sentencia. Você chama isso de sua maldição pessoal, um defeito profundo e incorrigível em sua própria essência. Você acredita que dentro de você vive um sabotador sombrio, cujo único objetivo é destruir tudo de bom que você constrói. E essa convicção traz mais dor do que o próprio fracasso. Mas e se eu lhe disser que isso não é uma maldição, mas um ritual sagrado, embora doloroso? Que essa estranha e irracional tendência à autodestruição, a um passo da vitória, lhe parece uma falha pessoal, mas na verdade não é a sua história. É a história mais antiga da alma. É o roteiro sagrado que a alma humana encena há milhares de anos, toda vez que se aproxima do limiar de sua própria transformação. Sua alma não teme sua força pessoal. Ela teme aquela energia antiga e divina a qual você está obtendo acesso. Uma energia para a qual seu recipiente atual ainda é frágil demais. Uma luz que é brilhante demais para olhos não preparados. Portanto, entenda. O que você considerava sua maior vergonha é, na verdade, um sinal do maior respeito de sua alma pela força que ela está prestes a encontrar. Não é o seu fracasso pessoal, é o eco de um medo antigo que toda alma sente ao tocar o divino pela primeira vez. Os gregos antigos conheciam esse medo sagrado. Eles o viam nos olhos dos heróis, nos destinos dos reis e no sussurro de suas próprias almas. Mas eles não o dissecaram sob o microscópio da análise racional. Eles não criaram termos nem estabeleceram diagnósticos. Eles agiram com mais sabedoria. Eles o codificaram na história de uma jovem mortal, cuja beleza era tão grande que provocou a ira de uma deusa, e de um deus do amor que ela foi proibida de ver. Essa história é o mito de Psique e Eros, e não é apenas um conto de fadas para entretenimento. É um dos mapas psicológicos mais precisos e detalhados já criados. Os antigos não nos deixaram instruções, eles nos deixaram histórias. Rotas criptografadas para as jornadas mais sombrias e importantes da alma. E o mito de Psique é o seu guia mais detalhado pelo território do medo da própria grandeza. Hoje pegaremos este mapa antigo. Aprenderemos a ler seus símbolos, seus rios, suas montanhas e seus monstros. Nós o usaremos para encontrar você nele, sua dor e seu medo irracional. Não vamos apenas ouvir a história, vamos nos procurar nela, para entender por que você recua quando está no limiar de sua verdadeira vida. Não vamos apenas recontar essa história, vamos vivê-la juntos. Passo a passo, provação por provação, caminharemos ao lado de Psique, e em seu destino você verá o seu, como em um espelho. E eu lhe prometo, ao final de nossa jornada,
Você entenderá a lógica oculta e sábia de sua autossabotagem. Você descobrirá por que sua alma o faz recuar do sucesso. Quais provações sagradas ela lhe pede para passar antes de aceitar seu dom. Você verá que seu medo não é um inimigo a ser derrotado. Você entenderá por que seu medo do sucesso é, na verdade, um guardião que simplesmente protege um tesouro valioso demais para ser entregue a quem ainda não está pronto. Prepare-se. Não estamos partindo para o passado, estamos partindo para o fundo, para o centro do seu mito pessoal. E quando voltarmos, você olhará para suas cicatrizes com olhos completamente diferentes. E nossa jornada começa, como todas as grandes histórias, com um dom que é ao mesmo tempo uma maldição. Era uma vez uma jovem mortal chamada Psique, cuja beleza era tão etérea que as pessoas ofuscadas por ela deixaram de levar oferendas aos templos de Afrodite, a deusa do amor. Elas começaram a adorar Psique. Mas entenda bem, essa beleza mítica é você. É o seu talento inato, sua intuição penetrante, sua capacidade de ver o que os outros não veem, seu potencial enorme, mas ainda não revelado. Assim a alma vive com seu dom, para o qual ainda não está pronta. As pessoas o admiram de longe, mas ninguém ousa se aproximar. Elas veem a luz, mas não veem a pessoa que a irradia. E a própria alma não sabe o que fazer com essa força. É um dom que se sente como solidão. E essa solidão, essa adoração à distância, acaba provocando a ira dos deuses, a ira da própria vida, que exige que o dom não seja apenas um objeto de admiração, mas que seja vivido. Afrodite, enfurecida, exige que Psique seja entregue em casamento a um monstro terrível. O oráculo confirma a vontade dos deuses, e Psique, vestida com trajes de noiva, como para um funeral, é deixada no topo de um rochedo. Mas em vez da morte, um vento suave a levanta e a transporta para um palácio misterioso. Lá, ela é servida por criados invisíveis, deleitada por música celestial, e à noite um marido misterioso vem até ela. Ele lhe dá toda a ternura do mundo, mas impõe uma única e inquebrável condição. Ela nunca deve ver seu rosto. Assim começa seu grande projeto ou novo relacionamento. Na escuridão, pelo tato, em feliz ignorância. Você recebe os frutos, mas não conhece a fonte. Você sente o amor, mas não vê o rosto de quem ama. Você vive no paraíso, mas este paraíso é anônimo. É aquela fase inicial e ideal em que você está apaixonado não pela realidade, mas pela sua projeção. Você desfruta da inspiração, mas ainda não enfrentou o trabalho pesado. Você está encantado com o parceiro, mas ainda não encontrou sua sombra. É a gaiola dourada da bem-aventurança inconsciente, onde a alma recebe os dons de seu potencial, mas ainda não está pronta para assumir a responsabilidade por ele. Mas a alma não pode viver para sempre na escuridão, mesmo que essa escuridão seja cheia de ternura. Cedo ou tarde ela exigirá luz, mesmo que essa luz seja o fogo de um incêndio. E esse fogo é trazido pelas irmãs de Psique. Ao saberem de sua vida maravilhosa, mas estranha, elas a visitam e seus corações não estão cheios de alegria, mas de inveja negra. Elas não são apenas personagens. Elas são aquela mesma voz que você conhece tão bem. É a voz do seu crítico interno. É o sussurro dos medos sociais que ressoa em sua cabeça às 3 da manhã. Como você pode confiar no que não vê? Sussurram elas. Você precisa saber. Você precisa controlar. E se ele não for um deus, mas um monstro terrível que está apenas te engordando para depois te devorar? Você vive uma mentira. Você precisa ver a verdade, seja ela qual for. O veneno da dúvida penetra no coração de Psique. A bem-aventurança da ignorância se transforma em uma tortura excruciante. E ela se decide. Mas não é apenas um ato de curiosidade. É uma rebelião do ego contra o mistério, uma tentativa desesperada de transformar um milagre em um fato que pode ser medido e controlado. À noite, quando seu marido misterioso adormece, ela prepara uma arma, uma lamparina a óleo para ver, e um punhal para matar, se seus piores medos se confirmarem. Ela se aproxima sorrateiramente da cama. Suas mãos tremem. Ela acende a lamparina. E a luz arranca da escuridão, não um monstro, mas a criatura mais bela que ela já viu.
É o próprio Eros, o deus do amor. O punhal cai de seus dedos enfraquecidos. Ela está atônita, paralisada por essa beleza divina. Mas nesse momento de choque, a lamparina em sua mão se inclina, e uma única gota de óleo fervente cai no ombro do deus adormecido. É a queimadura de uma consciência prematura e despreparada. Eros acorda com a dor. Ele a vê a lamparina, vê a traição. E antes de desaparecer, ele pronuncia uma frase que se torna uma sentença. O amor não vive onde não há confiança. E no mesmo instante, ele, o palácio mágico e os jardins desaparecem. Psique fica sozinha, na escuridão total, no rochedo nu onde tudo começou. O paraíso está perdido. É uma tragédia. Mas é também o primeiro e necessário passo para a verdadeira maturidade. Porque a consciência nasce no fogo. E esse fogo queima primeiro tudo o que lhe era caro. O mito silencia aqui por um momento. E nesse silêncio, ele faz uma pergunta. Não a Psique, a você. Pare por um momento. E lembre-se. Lembre-se daquele momento em que você acendeu a lamparina. Aquele projeto que você abandonou quando ele começou a se transformar de um belo sonho em realidade, com sua responsabilidade, seu peso, suas dimensões assustadoras. Lembre-se daquele relacionamento que você destruiu, assustado com sua profundidade genuína, quando percebeu que era amado de verdade e esse dom lhe pareceu insuportável. Lembre-se daquela chance que você recusou porque era boa demais para ser verdade. E você decidiu que era melhor recusar você mesmo do que esperar que atirassem de você. O que suas irmãs sussurraram para você naquele momento? Que voz de dúvida específica soou em sua cabeça? A voz que dizia que você deveria controlar tudo, que não se pode confiar em um milagre? A voz que sussurrava que você não era digno de tal sorte e que logo tudo seria desmascarado? Ou a voz que cinicamente garantia que era uma armadilha e que era melhor atacar primeiro? Que medo específico o fez preferir a dor familiar do vazio à ansiedade desconhecida da posse? E lembre-se do silêncio ensurdecedor que se seguiu. O silêncio em sua oficina, quando as ferramentas se calaram. O silêncio em sua casa, quando a pessoa amada se foi. O silêncio em sua alma, quando a luz da esperança se apagou. Lembre-se desse retorno ao rochedo nu, quando o palácio mágico de seu potencial desapareceu e você ficou a sós com as consequências de sua desconfiança. Este é o momento em que o paraíso é perdido, e este é o momento em que a verdadeira jornada começa. E se você se reconheceu nesta história, não é por acaso. Porque, como ensinou Carl Jung, esta história não acontece no Olimpo. Ela acontece dentro de você, agora mesmo. Para Jung, os mitos não são apenas contos de fadas, são os sonhos da humanidade. São sonhos coletivos, nos quais nossa psique humana comum encena seus conflitos, medos e aspirações mais fundamentais. O mito não é uma alegoria a ser decifrada. É um psicodrama interno que se desenrola na alma de cada pessoa no caminho para a totalidade. Cada personagem deste mito não é uma figura histórica, mas uma força viva atuando no teatro de sua própria alma. Vamos distribuir os papéis. Psique é você. É o seu eu consciente, o seu ego. A parte de você que conhece o mundo, toma decisões e se sente como uma personalidade separada. No início do mito, ela é ingênua, influenciável e não conhece sua verdadeira força. Exatamente como nosso ego antes de encontrar as profundezas do inconsciente. O misterioso Eros, seu marido invisível, é o seu enorme, mas inconsciente, potencial. Na psicologia junguiana, é sua conexão com o self, com o centro de sua personalidade, com seu verdadeiro e divino eu. Por que ele deve permanecer invisível? Porque o self é sempre infinitamente maior do que o ego pode compreender. A tentativa do ego de ver e controlar o self antes do tempo é como olhar para o sol sem proteção. Cega e queima. E, finalmente, a invejosa Afrodite. Por um lado, ela é o arquétipo da grande mãe em seu aspecto terrível e devorador. A força que não quer deixar seu filho ir para uma vida independente. São também as pessoas reais que invejam seu dom e a sociedade que exige conformidade com as normas. Mas em um nível mais profundo, que é o que importa para nós,
Afrodite é a sua própria sombra. É aquela parte de sua psique que exige que você passe por provações antes de poder aceitar seu dom. Sua crueldade é a crueldade de um professor sábio que sabe que você ainda não está pronto. Ela é a guardiã do limiar que não o deixará passar para a sua grandeza até que você prove que é capaz de suportá-la. E assim, quando Psique, nosso ego, perde seu dom divino, ela cai sob o poder da sombra, sob o poder da vingativa Afrodite. Esmagada pela dor e pelo desespero, ela vai ao templo de sua algoz e voluntariamente se entrega à escravidão, pronta para fazer qualquer coisa para recuperar o amor perdido. E a sombra lhe dá a primeira e mais importante tarefa no caminho para a totalidade. Afrodite, com um riso malicioso, a leva a uma montanha gigante de grãos misturados. Aqui, tudo está misturado. Lentilhas lisas, cevada áspera, trigo redondo e sementes de papoula minúsculas como poeira. Aqui está, diz a deusa, separe este monte, separe cada semente da outra. Se não terminar até o pôr do sol, a morte a espera. E Psique olha para esta montanha. A tarefa é absurda, é impossível para uma pessoa. Ela olha para os milhões dessas vidas minúsculas e emaranhadas, e o que a domina não é a determinação, mas uma paralisia completa da vontade. Ela simplesmente se senta no chão e chora em silêncio, incapaz sequer de começar. E neste momento, o mito olha através dos séculos diretamente para você. Porque esta montanha é a descrição exata do seu estado interior após o colapso. Quando seu mundo desabou, tudo se misturou em uma massa indistinguível e venenosa. O grão da vergonha ardente por seu erro, o grão da raiva pela injustiça, o grão do medo gélido do futuro, o grão do arrependimento amargo pelo passado. Tudo amontoado. E a primeira tarefa da alma não é agir, não é fugir, não é tentar consertar algo no mundo exterior. A primeira tarefa é sentar-se diante desta montanha de seu caos interior e começar a discernir. Mas como? O ego está paralisado, e então as formigas, as diligentes filhas da Mãe Terra, vêm em auxílio de Psique. Elas aparecem do nada e, sem fazer perguntas, começam a trabalhar. Milhares de pequenas criaturas, metodicamente, grão por grão, criam ordem a partir do caos. Essas formigas são nossa sabedoria instintiva e inconsciente. É aquela parte de nossa psique que se ativa quando paramos de entrar em pânico, nos rendemos e permitimos que a natureza faça seu trabalho. Você deve se tornar uma formiga paciente para si mesmo. Você deve se sentar e começar a discernir. Onde está minha culpa e onde está a projeção do outro? Onde está o medo saudável que me protege e onde está a ansiedade neurótica que me paralisa? Onde está o fato e onde está a minha interpretação catastrófica desse fato? O ego não resolve este problema. Ele apenas cria o silêncio no qual a solução se encontra. Psique não separa a montanha. Ela apenas presencia a montanha se separando. E ao pôr do sol, o trabalho está feito. A primeira provação foi superada. Você aprendeu a trazer clareza ao seu caos. Quando o caos dos sentimentos é ordenado, a sombra coloca a próxima tarefa diante da alma. Agora que você aprendeu a discernir, aprenda a agir. Mas primeiro, aprenda a lidar com o fogo que queima dentro de você. Afrodite, vendo que a primeira provação foi superada, fica furiosa. Sua nova tarefa é ainda mais cruel e parece absolutamente impossível. Ela ordena que Psique vá até o rio e lhe traga um tufo de lã dourada dos carneiros solares furiosos, criaturas ferozes que, à luz do dia, matam qualquer um que ouse se aproximar delas. E novamente Psique se encontra no limite. Ela vai até o rio e os vê. Banhados pelo sol ofuscante, com os olhos injetados de sangue, eles correm pelo vale, chifrando uns aos outros e despedaçando tudo em seu caminho. Psique entende. Ir até eles é morte certa. Esses carneiros não são inimigos externos. São sua própria energia sombria e destrutiva em sua forma mais pura e selvagem. É sua raiva incontrolável quando você é traído. É sua ambição cega, pronta para passar por cima dos outros
para atingir um objetivo. É sua força vital primordial que, se não encontrar uma aplicação correta, se transforma em autodestruição, em esgotamento, em agressão sem sentido. Tentar enfrentar essa força de frente, ao meio-dia de sua fúria, é suicídio psicológico. Significa explodir com o chefe e perder o emprego. Significa armar um escândalo e destruir um relacionamento. Significa queimar-se completamente em busca de um sucesso que, no final, se transformará em cinzas. Em desespero, Psique decide se jogar no rio e acabar com seu sofrimento. Mas nesse momento, um sussurro suave vem dos juncos à beira da água. É novamente a sabedoria instintiva falando. Não os ataque agora, sussurra o junco. Não tente lutar com eles em sua fúria. Espere pela noite. Quando o sol começar a se pôr, sua raiva diminuirá e eles dormirão. E então você poderá caminhar tranquilamente pelo vale e recolher os tufos de sua lã dourada que ficaram presos nos arbustos espinhosos. Esta é uma das maiores lições da psicologia. O sábio conselho do junco diz: não reprima sua força e não se deixe levar por ela. Observe. Quando a raiva, a ansiedade ou uma ambição avassaladora o dominarem, não haja. Apenas observe a tempestade dentro de você. Como Psique observava os carneiros de uma distância segura. Deixe-a passar. E quando a tempestade amainar, faça o que o junco aconselha. Colete os fios de ouro. Pergunte a si mesmo: qual energia pura estava por trás dessa raiva? Um desejo de justiça? A necessidade de proteger seus limites? Colete essa energia. Seu sucesso exige força de você. Mas se você não aprender a lidar com ela, ela o matará. Esta provação nos ensina a não ser vítima nem tirano, mas um governante sábio de nossa energia interior. A sabedoria não está em derrotar o dragão, mas em coletar as escamas que ele perde enquanto dorme. Você aprendeu a gerenciar sua força terrena, mas Afrodite sabe que isso não é suficiente. Para se tornar completa, a alma deve encontrar uma força que é imensuravelmente maior que ela. Ela deve olhar para o abismo. Portanto, as duas tarefas seguintes são, na essência, uma só. Uma descida dupla às profundezas mais escuras do inconsciente. Primeiro, Afrodite exige que Psique lhe traga, em um vaso de cristal, água do rio Estige. Mas este não é um rio comum. Ele nasce no topo de um rochedo inacessível e escorregadio, guardado por dragões, e suas águas despencam diretamente no reino subterrâneo dos mortos. Psique chega a este lugar e percebe que é o fim. O ego não pode escalar este rochedo. O ego não pode derrotar esses dragões, porque o Estige não é apenas água. É o fluxo da própria vida e da morte. São as águas geladas do inconsciente coletivo, a consciência da futilidade, da mortalidade, do ciclo infinito diante do qual a vontade de um indivíduo não é nada. Tentar colher essa água em seu pequeno vaso de cristal é a tentativa desesperada do ego de controlar o que é incontrolável, de entender o que é incompreensível. E diante dessa verdade existencial, Psique fica petrificada de terror. É neste ponto de completo desespero, quando o ego reconhece sua impotência absoluta, que a ajuda vem de cima. Do céu desce uma águia, mensageira do próprio Zeus. Ela voa sem esforço até a cachoeira, afugentando os dragões, coleta a água no vaso e a traz para Psique. Esta águia é o que Jung chamou de função transcendente. É uma iluminação súbita, um insight, uma visão panorâmica que não vem quando lutamos, mas quando nos rendemos. É aquele exato momento na terapia ou na meditação em que, após longas e dolorosas tentativas de resolver um problema, você de repente o vê de forma completamente diferente, de uma perspectiva nova e mais elevada, e a solução vem por si mesma. Mas a descida continua. Agora que a alma olhou para o abismo coletivo, ela deve descer ao seu abismo pessoal. A quarta tarefa é a mais assustadora. Psique deve descer ao reino de Hades, encontrar a rainha do submundo, Perséfone, e pedir-lhe uma caixa com uma partícula de sua beleza etérea. Isso não é mais um encontro com a ideia abstrata da morte. É um encontro com seus mortos pessoais, com traumas enterrados, com partes rejeitadas de si mesmo, com a dor que você trancou no porão mais profundo de sua alma. Esta é a noite mais escura da alma. Prestes a cometer suicídio,
Psique sobe em uma torre alta, mas a torre de repente ganha voz e lhe dá instruções precisas. É a voz da sabedoria secular que explica as regras de higiene psicológica para aqueles que trabalham com o inconsciente profundo. Leve com você 2 moedas e 2 bolos de mel, diz a torre. Dê uma moeda ao barqueiro Caronte para atravessar o rio dos mortos. Jogue um bolo para o cão de 3 cabeças, Cérbero, para que ele o deixe passar. No caminho, você verá pessoas se afogando, implorando por ajuda. Não lhes dê atenção. Quando estiver no palácio de Hades, não se sente na cadeira luxuosa nem coma das iguarias requintadas. Cada conselho é inestimável. O pagamento a Caronte é o respeito pela fronteira entre os mundos. O bolo para Cérbero é a pacificação de nossos guardiões animais e instintivos. E a recusa em ajudar os que se afogam e em provar a comida dos mortos é a regra mais importante. Ao descer ao passado, não fique preso nele. Não mergulhe em velhas mágoas e no papel de vítima. Sua tarefa é pegar o tesouro e voltar. Existem portões que só podem ser abertos deixando para trás toda a esperança de salvação. E só então o verdadeiro Salvador chega. Psique emerge do reino dos mortos, carregando sua caixa misteriosa. Ela atravessou a escuridão. E agora vamos voltar para você. E novamente o mito silencia. E novamente ele olha para você, fazendo sua pergunta mais importante, mais íntima. Não sobre o que aconteceu há milhares de anos, mas sobre o que está acontecendo em sua alma agora mesmo. Qual dessas provações você está passando em sua vida? Seja honesto consigo mesmo. Em que paisagem exata deste mito você se encontra agora? Você está sentado diante de sua montanha de grãos misturados? Você se sente paralisado pelo caos de seus próprios pensamentos e sentimentos após uma crise recente? Você está tentando separar a culpa da vergonha, o amor da dependência dolorosa, seus verdadeiros desejos das expectativas impostas a você? Você está na fase em que a tarefa principal não é avançar, mas simplesmente sentar-se em silêncio e trazer clareza pacientemente, como uma formiga, limpando os escombros em sua alma para começar a sentir algo novamente, além da ansiedade avassaladora? Ou você está à beira do rio, observando seus carneiros furiosos? Você sente uma força enorme e incontrolável se agitando dentro de você. Raiva, ambição, paixão. Você tem medo dessa energia, porque sabe que em sua manifestação diurna, ela pode destruir tudo o que lhe é caro. Você está aprendendo a não reprimi-la e a não se deixar levar por ela, mas a esperar pela noite. Aquele momento de sabedoria em que será possível coletar sua força dourada sem ser destruído por ela. Você está na fase em que a tarefa principal é aprender a gerenciar seu fogo interior, para que ele não o queime até as cinzas. Ou talvez você esteja no ponto mais escuro, no submundo. Você está passando por sua noite escura da alma pessoal, tendo descido ao reino de Hades, onde parece que não há ajuda de lugar nenhum. Você está cara a cara com traumas antigos, com um sentimento de futilidade existencial, com aquela parte de si mesmo que você há muito considerava morta e enterrada? Você está naquela fase do caminho onde o velho ego deve morrer, onde é preciso se render completamente, reconhecendo sua impotência, para que uma nova perspectiva transcendente possa nascer? Compartilhe nos comentários em que fase do mito você se reconheceu. Não precisa escrever longas histórias ou revelar detalhes pessoais, se não quiser. Apenas escreva uma palavra: grãos, carneiros ou submundo. Faça isso não por mim. Faça por si mesmo e pelas centenas de outras pessoas nesta comunidade que estão lendo estas linhas agora mesmo. Para que você, ao rolar o feed, veja que não está sozinho nesta jornada. Para que aquele que está separando seus grãos veja que ao seu lado estão sentados dezenas de outros trabalhadores pacientes. Para que aquele que está domando seus carneiros saiba que esta é uma batalha universal. E para que aquele que está agora no submundo veja que antes dele e junto com ele, outros estão caminhando por este túnel escuro. Seu comentário não são apenas palavras. É um farol aceso na escuridão para outro viajante que pensa que se perdeu sozinho no caminho. Saiba que todo aquele que busca sua alma passa por isso.
E saiba que nenhuma dessas provações é o ponto final. É apenas parte do caminho. Seu caminho heróico de volta para casa. E enquanto estamos aqui, no mundo dos homens, compartilhando as histórias de nossas provações, nossa heroína, Psique, completa sua última tarefa. Ela emerge para a luz, carregando em suas mãos o dom do submundo. Mas uma lição final à espera, ensinada não por uma deusa, mas por seu próprio coração, ainda humano. No limiar do reencontro com seu amado, um último espinho de vaidade a atinge. Como posso me apresentar ao Deus do amor sem ser eu mesma, a beleza perfeita? Ela pensa. Este é o último ato da alma velha e insegura, que ainda acredita que o amor precisa ser conquistado pela atratividade externa. E ela abre a caixa de Perséfone. Mas da caixa não sai cosmética divina. Dela irrompe um sono gélido, estigiano, o sopro do submundo. Psique cai no chão, mergulhada em um sono semelhante à morte. Esta é a última morte simbólica, a morte do ego ingênuo, que passou por todas as provações, mas no último momento cedeu ao velho medo de não ser bom o suficiente. Mas neste silêncio mortal, irrompe o som de asas cortando o ar. É Eros. Sua ferida no ombro há muito cicatrizou, e ele não suporta mais a separação. Ele encontra o corpo sem vida de Psique, e em suas ações não há mais mistério. Ele age abertamente à luz do dia. Ele gentilmente limpa o sono mortal de seus cílios, o recolhe de volta para a caixa e a desperta com uma picada suave de sua flecha de ouro. Não é mais a queimadura do conhecimento prematuro, mas o toque do amor consciente. E então ele faz o que antes era incapaz. Ele não retorna para a sombra. Ele sobe aos céus, diretamente para o Olimpo, se apresenta diante do trono celestial de Zeus e pede a mão de sua amada ao Deus Supremo. Ele declara abertamente seu amor por uma mortal. As provações de Psique tocaram os corações dos deuses. Zeus dá seu consentimento. Por sua ordem, Hermes leva Psique ao Olimpo. Lá no conselho dos deuses, é-lhe oferecida uma taça de ambrosia, a bebida da imortalidade. Ela bebe e se torna uma deusa. E então, na presença de todo o panteão, seu casamento sagrado é celebrado. Até mesmo Afrodite, cuja fúria iniciou todo este processo, dança em seu casamento, porque seu objetivo foi alcançado. Este é o ato da individuação. Tendo passado pelas provações, o ego, Psique, não é mais uma menina ingênua. Ele conheceu seu caos interior e aprendeu a ordená-lo. Ele encontrou sua força sombria e aprendeu a gerenciá-la. Ele olhou para o abismo da morte e retornou de lá. Ele integrou sua sombra. Afrodite está apaziguada e satisfeita. E somente agora, tendo se tornado forte, sábio e completo, ele pode encontrar seu potencial divino. Eros impede a igualdade. O sucesso não retorna quando você o merece, mas quando você se torna igual a ele em força, sabedoria e capacidade de suportar sua luz ofuscante. Não é mais uma relação de senhor e escrava, de Deus e mortal. É o casamento sagrado de duas forças divinas iguais. O casamento de sua consciência e seu inconsciente. O casamento no Olimpo, a imortalidade, o final feliz. Mas o mito nunca fala de eventos externos. Ele fala de estados internos. Então, o que este casamento divino realmente significa para você? O que significa para você, em sua vida real, tornar-se uma deusa e se unir ao seu Eros? Tornar-se uma deusa não significa adquirir superpoderes ou poder externo. Significa adquirir integridade interior. É aquele momento sagrado em que todas as partes dispersas e em guerra de sua personalidade finalmente cessam a guerra civil. A ingênua e assustada Psique, a invejosa e exigente Afrodite, os carneiros furiosos e cegos, as sábias formigas e a águia que vê de cima, todos são reconhecidos, integrados e encontram seu lugar na mesa comum de sua alma. Integridade não é perfeição, é a coexistência pacífica de todas as suas partes sob a gestão de um ego sábio e forte. E quando essa integridade é alcançada, ocorre a principal transformação. A reunião com Eros não é apenas o retorno do sucesso. É a aquisição da capacidade de amar o seu sucesso. Lembre-se de Psique no início. Seu sucesso
Eros era anônimo, assustador. Ele vinha sob o manto da escuridão. Ela recebia seus dons, mas vivia em constante ansiedade. Ela o temia, porque não o conhecia. E, mais importante, não conhecia a si mesma. Sua autossabotagem, seu desejo de acender a lamparina, nasceu desse medo. Mas a psique que está no Olimpo é diferente. Ela não tem mais medo de Eros. Por quê? Porque ela passou pelo fogo e pela água para encontrar dentro de si uma força igual a dele. Ela enfrentou o caos, a agressão, a morte e sobreviveu. Ela conheceu sua própria profundidade e seu próprio poder. E aqui está a principal chave psicológica para toda a nossa jornada. Você para de sabotar seu sucesso quando para de vê-lo como um monstro misterioso que precisa ser controlado, desmascarado ou temido. Você começa a vê-lo como um parceiro igual, com quem pode criar junto. Você para de sabotar seu sucesso quando para de temê-lo. E você para de temê-lo quando se torna forte o suficiente para suportar sua luz. As provações não foram um castigo. Foram um treinamento que o tornou mais forte, para que a luz de seu próprio potencial não o cegasse nem o queimasse. Agora você pode olhá-lo diretamente, amá-lo e criar junto com ele. Mas como chegar a este estado? Como aprender a amar seu potencial e não a temê-lo? O mito também nos dá uma resposta para isso. Ele propõe mudar não as ações, mas a própria pergunta que você se faz quando mais uma vez se pega se auto-sabotando. A partir de hoje, proponho que você faça um acordo consigo mesmo. Pare de se culpar. Pare de se chamar de preguiçoso, fraco, quebrado. Sua autossabotagem não é um erro. É uma compreensão instintiva e inconsciente de sua alma de que você ainda não passou por suas provações. Sua procrastinação não é preguiça, é a alma se recusando a ir para uma batalha para a qual ainda não está pronta. É a sabedoria de seu ser interior que o protege de uma força capaz de destruí-lo. Antes, no momento do colapso, você se fazia uma pergunta cheia de vergonha. Por que estou fazendo isso de novo? O que há de errado comigo? Essa pergunta leva-me a um beco sem saída. Ela apenas aumenta o sentimento de inutilidade. A partir de hoje, quando sentir essa resistência interna, essa vontade de recuar, pare e faça a si mesmo outra pergunta, muito mais sábia e produtiva. Pergunte a si mesmo com a voz de Afrodite, a voz de sua própria sombra sábia. Qual provação minha alma está colocando diante de mim agora? Olhe para a sua situação através do prisma do mito. Você está adiando o lançamento de um projeto importante? Talvez sua alma esteja dizendo: primeiro separe esta montanha de grãos. Traga clareza aos seus pensamentos. Separe seus medos dos riscos reais. Organize o caos em sua cabeça. Você explode em relacionamentos quando eles se tornam muito próximos. Talvez sua alma esteja sussurrando: aprenda a lidar com os carneiros dourados. Entenda sua força, sua agressão, sua necessidade de autonomia, para que ela não destrua a intimidade, mas a fortaleça. Você se sente paralisado e não consegue dar o próximo passo em sua carreira? Talvez sua alma esteja exigindo que você desça ao submundo. Encontre o medo profundo do fracasso, ou pior ainda, do sucesso, que você enterrou em si mesmo há muitos anos. Seu colapso não é mais um fracasso. É uma ferramenta de diagnóstico. É um sinal que indica precisamente a área de trabalho interno que requer sua atenção. Pare de lutar contra o sintoma. Comece a trabalhar com a causa, sua falta de preparação, e então o caminho para o seu Eros se abrirá por si só. Quando você começar a se fazer essas perguntas, notará algo surpreendente. Você entenderá que o principal segredo deste mito é que todos os seus heróis vivem dentro de você. E sua tarefa não é escolher um deles. Sua tarefa é se tornar o palco no qual todos eles possam, finalmente, representar sua peça até o fim. Você não é apenas psique, a alma ingênua que perde seu paraíso e parte em peregrinações dolorosas em busca da totalidade. Você também é Afrodite. Você é aquela parte implacável e exigente de si mesmo que nunca está satisfeita. A força que lhe impõe tarefas aparentemente impossíveis, que o joga no fogo das provações, não por crueldade, mas por um conhecimento profundo e instintivo de que só assim você poderá crescer e se tornar digno de seu próprio dom. É o seu padrão interno de perfeição
que você antes considerava sua maldição, mas que na verdade é seu maior motor. E você é Eros. Você é aquele potencial divino, brilhante e alado, que espera pacientemente na sombra enquanto sua consciência passa por todas as provações. Você é aquela força enorme e amorosa que não pode se revelar antes do tempo para não queimá-lo com sua luz, mas que nunca deixa de acreditar em você e de esperar o momento em que você se tornará igual a ela. Pare de escolher um papel. Aceite todo o drama. Você é todo o drama. O caminho da individuação, o caminho para si mesmo, não é a vitória de uma parte sobre a outra. Não é matar o crítico interno e não é permanecer eternamente na bem-aventurança. É a reconciliação deles. É o momento em que Psique entende a sabedoria de Afrodite e Afrodite reconhece o direito de Psique ao amor de Eros. Nisso reside sua totalidade. Nisso reside sua divindade. E assim, o mito termina. O casamento foi celebrado no Olimpo. Psique e Eros se encontraram na eternidade. E nós voltamos do mundo dos deuses e arquétipos para o mundo dos homens, para nossos quartos, para nossas telas. Mas voltamos diferentes, porque a jornada que percorremos com Psique deixou sua marca em nossa alma. E se de todo este longo caminho você levar consigo apenas um pensamento, que seja este. O mito de Psique nos ensina uma verdade principal e libertadora. O medo do sucesso é o medo instintivo da alma diante de uma força para a qual ela ainda não está pronta. E a autossabotagem não é sua fraqueza pessoal, não é seu defeito vergonhoso. É o lançamento inconsciente, mais sábio e necessário, de um programa de provações sagradas que prepararão sua alma. O que você considerava seu maior fracasso foi, na verdade, o primeiro e mais importante passo de seu verdadeiro caminho. O momento em que você acendeu a lamparina e perdeu seu paraíso não foi o fim da história, foi o seu verdadeiro começo. Você não destruiu sua chance. Você inconscientemente exigiu da vida o direito de se tornar a pessoa que poderia suportar essa chance. Seu fracasso é o início de sua iniciação. O que isso muda? À primeira vista, nada, mas na verdade, tudo. Essa consciência não o livrará das dificuldades. As provações não cessarão. A vida continuará a lhe jogar montanhas de grãos misturados, a soltar carneiros furiosos em seu caminho e a exigir que você desça aos porões escuros de sua memória. Mas sua atitude em relação a isso mudará. Onde antes havia uma dor cega e sem sentido, agora haverá significado. Onde havia vergonha por seu erro, agora haverá a curiosidade de um explorador. Cada futuro fracasso, cada ato de autossabotagem, você agora encontrará não com a pergunta, o que há de errado comigo? Mas com a pergunta, qual provação minha alma está colocando diante de mim agora? Sua vida deixa de ser uma sucessão de sucessos aleatórios e fracassos humilhantes. Ela se transforma em seu mito pessoal, significativo e emocionante. Você começa a ver por trás dos eventos de sua biografia a mão de um diretor sábio, seu próprio self, que o guia pelo caminho da individuação. A dor não desaparece, mas deixa de ser apenas dor. Ela se torna informação, ela se torna combustível, ela se torna o caminho. Você não é mais uma vítima de seu destino. Você é um herói que está aprendendo a ler seu mapa sagrado. E neste caminho, você não está sozinho. Eu quero agradecê-lo, não por ter assistido a este vídeo, mas por ter percorrido este caminho, por ter permitido que esta história antiga tocasse a sua própria, por ter tido a coragem de olhar para o seu caos, sua fúria e sua escuridão junto com Psique. Ao rolar os comentários deste vídeo, você viu que ao seu lado caminham centenas, milhares de outras pessoas, cada um com sua montanha de grãos, com seus carneiros dourados, em seu submundo pessoal. Somos uma comunidade de buscadores, viajantes solitários que se encontraram ao redor de uma fogueira para compartilhar os mapas de suas jornadas e lembrar uns aos outros que estamos indo na mesma direção, em direção a nós mesmos. Somos todos heróis de nossos próprios mitos, passando por nossas provações únicas, mas universais. E saber disso, saber que sua dor pessoal é um eco de uma grande história humana comum, dá uma força e um consolo incríveis. Sua história é importante.
Sua jornada tem significado. Se esta jornada foi valiosa para você, se este mapa se mostrou útil, eu o convido a continuar o caminho juntos. Inscreva-se neste canal para que nossa jornada interior não termine. Muitos outros mapas antigos nos aguardam, que decifraremos juntos, encontrando neles respostas para as questões mais urgentes de nossa vida moderna. Dê um like neste vídeo. Não para os algoritmos, mas para os outros. Cada like é uma pequena luz que você acende na escuridão, para que esta luz antiga possa encontrar outros viajantes. Outras psiques que agora mesmo estão sentadas em desespero em seu rochedo nu, pensando que sua história é uma história de fracasso. Seu like pode se tornar para elas aquele mesmo sussurro do junco que as salvará do desespero. Percorremos um longo caminho do medo do sucesso à compreensão de sua natureza sagrada. Aprendemos que nossa tarefa não é persegui-lo, mas nos preparar para o encontro com ele. Tornar-nos mais fortes, mais sábios, mais completos. Não tenha medo de suas provações. Tenha medo de uma vida em que elas não existiram.